Telespectadores do programa Mundo Animal, estamos começando mais uma edição do nosso programa, que aliás é uma edição especial. Nós começamos na semana passada, falamos de direito dos animais e hoje nós vamos falar sobre um assunto que também nós não abordamos no nosso programa, que é tráfico de animais. Um assunto muito importante, de muito interesse para os telespectadores. Estamos com a professora doutora Célia Regina Nilander, advogada da área criminal, pós-graduada em Direito Ambiental, mestre e atualmente doutoranda em Direito Penal pela PUC aqui de São Paulo. Olá, doutora Célia. Tudo bem, Márcio? É um prazer você estar aqui nos nossos estúdios da TV Mundi, falando sobre esse assunto tão importante e ao mesmo tempo tão pouco falado hoje na nossa mídia, que é tráfico de animais. Primeira pergunta, doutora Célia, eu gostaria que a senhora falasse qual que é a diferença entre animal silvestre, animal exótico e animal doméstico. Bom, o animal silvestre são aquelas espécies nativas, né, que se desenvolvem dentro dos limites do território nacional ou suas águas jurisdicionais, né? Já o animal exótico são espécies de origem de outros lugares, que têm origem em outros lugares e estão inseridos dentro dos limites do território nacional. E o animal doméstico é aquele que convive harmoniosamente com o ser humano, né, que não tem um habitat natural, assim como o animal silvestre. Manter hoje um animal silvestre em casa, preso, em cativeiro, é crime? Depende da origem do animal, tá? É claro que o animal silvestre, ele não é feito na verdade, ele não deve estar em cativeiro, justamente porque ele não é doméstico, né? Ele não convive harmoniosamente com o ser humano, ele tem o seu habitat natural. Então, na verdade, você ter um animal silvestre em cativeiro, ele depende da origem. Por quê? Porque alguns casos, se você comprou em criadouros comerciais ou em comerciantes autorizados pelo IBAMA, né, são alguns casos específicos, mas existem. Ou se você é um depositário fiel, ou se a justiça te concedeu algum tipo de autorização, obviamente não será crime. Agora, todos os outros casos, sim. Se você não tem documentação relacionada a esse animal, se você não tem autorização do IBAMA, então aí sim caracteriza o crime. Ainda que você não tenha adquirido ele do tráfico de animais, né? Pode ser que você tenha adquirido de uma outra maneira, até de boa fé, mas se você não tem documentação sobre a origem desse animal, então caracteriza sim o crime. Quer dizer, na verdade, o animal silvestre ele já tem lá sua residência, não deveria nem tê-lo na sua casa. Exatamente. Já é uma premissa. Exatamente, mas como temos casos específicos, né, em que muitas vezes o IBAMA concede o fiel depositário, né, ele deixa você ser um fiel depositário daquele animal, até pelas condições que você já propõe a cuidar daquele animal. Então, assim, cada caso é um caso, né? São casos a serem analisados. Não é normal você simplesmente regularizar, ter animais silvestres em casa. Ou seja, essa questão do fiel depositário é uma tentativa de legalizar o que é ilegal hoje? Não, na verdade são casos específicos, né? São casos específicos em que a pessoa ela pode ter aquele animal. Então, é como eu disse, existe uma série de casos, então tem que ser analisado cada caso. Mas, em regra, não é legal não é comum você ter animais silvestres em casa. E como é que eu posso legalizar um animal silvestre? Então, essa palavra legalizar, ela é bem complicada, porque quando se diz, eu quero legalizar um animal silvestre, parece que você quer legalizar o que não é legal, né? Como eu disse, não é comum você ter animais silvestres em casa, até porque você está sendo conivente com a retirada aleatória desses animais do meio ambiente, que não é nada favorável para o ecossistema, para o meio ambiente, para os seres humanos. Então, tem casos específicos, por exemplo, você tem um papagaio que você adquiriu ele de uma forma certinha antes da lei da fauna, você tem a documentação, a origem dele, e aí você pode legalizar perante o IBAMA, mas é um caso específico. Não é assim, vamos então, até porque não existe lei para isso. Não existe uma lei que diga, olha, vamos legalizar animais silvestres para as pessoas terem em casa. Não, são casos específicos. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, em regra, não pode, né? Em regra é crime. A pessoa só não comete crime tendo esses animais em cativeiro, em casa, se realmente houver autorização do IBAMA ou de alguma autoridade do judiciário, enfim, houver algum tipo de autorização. Doutora Célia, qual que é o verdadeiro impacto que o tráfico de animais hoje traz para o nosso país?
O impacto é muito devastador, né, Marcos? Porque a extinção das espécies no nosso meio ambiente causa aí um desequilíbrio ecológico muito grande, né? Que isso surte até na vivência dos seres humanos, né? Então, o impacto atualmente desse tráfico de animais, ele é devastador para o nosso meio ambiente. O crime de tráfico, ele tem uma importância do ponto de vista econômico? Assim, o crime de tráfico de animais, ele é a terceira atividade criminosa que mais gera dinheiro ilegal, né, no nosso país, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. Então, movimenta aí 20 bilhões de dólares por ano. E, infelizmente, o nosso país é alvo desse tipo de crime. Por quê? Pela biodiversidade que temos no país, né, pela grande variedade de espécies que temos, né? Então, o Brasil ele é alvo do tráfico de animais. Doutora Célia, e como é que é a legislação? O que dizem as nossas leis com quem faz esse ato criminoso? Então, a pena que temos atualmente para o tráfico de animais, diante da gravidade do crime, é absurda, né? Porque nós temos uma pena aí de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Está no artigo 29 da Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, no seu inciso 3º, né, que é a pena de 6 meses a 1 ano. Então, assim, diante da gravidade do crime, realmente é uma pena muito, muito branda. E na verdade, esse crime, né, ele tem uma proposta nova, tem uma proposta de mudança, que é um avanço, não é o que deveríamos, né, o que pretendíamos, mas existe proposta no sentido de melhorar isso. Qual que é a dimensão que esse crime tem no nosso país? Então, além de ter uma dimensão muito, né, grande, a dimensão é incalculável. Agora, a estatística é bem triste em relação ao tráfico mesmo, né, o tráfico de animais. Por quê? Porque, de acordo com as pesquisas, de 10 animais que são traficados, apenas um chega a seu destino final, né? Muitos morrem no ato da captura, no transporte. Temos exemplo aí já foi citado exemplo de aves que têm os seus olhos perfurados para não verem a luz do dia, para não cantarem, para não levantarem suspeitas numa fiscalização. Então, assim, são praticados atos muito cruéis com os animais no transporte. Então, as estatísticas... E assim, imagina, de 10 animais, um chega ao seu destino final. É muito triste, né? Triste demais. Significa que aquela pessoa que tem um papagaio na sua casa que tanto ama, para ter esse animal, 10 morreram. Exatamente. 9 morreram. 9 morreram. Quer dizer, apenas 10% dos animais que sobrevivem e aí, transporte. Diante disso, você vê a quantidade de animais eles têm que traficar, eles têm que te retirar do meio ambiente para poder suprir a demanda deles. Verdade. Agora, quais são as novas propostas? Eu quero deixar essa pergunta aqui no primeiro bloco, mas quando nós viermos do break, eu gostaria que a senhora falasse para a gente se existem propostas novas com relação a um endurecimento dessas leis para que essa situação de crime seja minimizado, né? Nós estamos numa edição especial do programa Mundo Animal em função da importância do tema, né? São muitas perguntas que nós temos, são muitas dúvidas, porque eu entendo que é um tema muito pouco abordado atualmente na mídia, né? A gente deveria falar muito mais sobre isso, em função do próprio impacto que a doutora Célia comentou, que isso traz na nossa vida, no nosso meio ambiente, enfim. Então, doutora Célia, no segundo bloco, a senhora comenta, por favor, das novas propostas para novas leis em relação a esse crime. Nós vamos ao intervalo comercial e nós voltamos já já.